Vamos ao nosso primeiro vídeo de resumo, que será sobre o tópico gravitação que já vimos em sala de aula. Vamos começar pela lei da gravitação universal, que é uma tradução matemática da atração entre dois corpos que ocorre simplesmente pelo fato deles terem massa. Imagina que um astronauta de massa mzinho foi consertar um telescópio de massa mzão fora da atmosfera da Terra. Esse vetor aqui representa a força de atração realizada pelo satélite de um astronauta, FSA. E esse outro vetor aqui representa a força com que o astronauta atrai o satélite, FAS. O Newton entendeu como calcular o módulo desses vetores, que são iguais, pois é uma força de atração mútua, um par de forças de ação e reação lá da Física 1. A equação que o Newton deduziu nos mostra que temos que conhecer o valor das massas de cada um e a distância de separação R entre eles. G é um termo de valor sempre fixo, chamado de constante gravitacional. Um gráfico mostrando a variação da força gravitacional em função da distância entre os corpos nos mostra que, se afastarmos os dois corpos, aumentando a distância entre eles, a intensidade da força de atração irá diminuir, pois se trata de uma lei de inverso do quadrado da distância, ou seja, seu comportamento é o mesmo da função 1 sobre x ao quadrado. Treine a manipulação dessa equação, resolvendo os exercícios sugeridos e através da simulação do FET, que te permite ir variando as massas e as distâncias entre os corpos. Se tivermos mais de dois corpos em um mesmo sistema, a força gravitacional total é obtida utilizando o princípio da superposição. Vamos supor que eu quero determinar qual será a força resultante sobre esse astronauta, que eu vou chamar de Sandra, devido à atração que ela está submetida ao mesmo tempo pelo telescópio Hubble, vamos chamar essa força de FHA, e pela Estação Internacional, vamos chamar essa força FEA. A força resultante será dada pela soma vetorial de cada uma das forças que a gente escreveu aqui em separado, de vermelho. Lembre-se que a soma vetorial é bem diferente da soma escalar, tanto é que no caso geral, ou seja, se tivermos N forças atuando na Sandra, é dado por essa equação aqui, tomando as forças uma a uma e somando vetorialmente. Importante, a lei da gravitação só tem esse formato mais simples quando a gente considera sistemas de partículas. Quando um corpo tem dimensões específicas, a gente tem que somar todos os elementos infinitesimais que compõem esse corpo através da integral, o que para algumas pessoas é a própria morte, né? E a tal aceleração da gravidade? Quando a gente compara a segunda lei de Newton com a lei da gravitação universal, a gente consegue calcular qual a aceleração que cada corpo que está ali se atraindo vai ser submetido. Uma pessoa na superfície da Terra é atraída por ela, mas ela também atrai a Terra com a mesma força. A diferença está justamente na aceleração. Enquanto a gente é acelerado rumo ao centro da Terra por 9,8 metros por segundo ao quadrado, a Terra não sai do lugar. A força que a gente faz na Terra é muito pequena para mover um objeto de massa tão grande. Tenta empurrar uma caçamba cheia de entulho no braço e ver se ela sai do lugar. E se o interior da Terra fosse oco e de alguma forma a gente pudesse chegar lá no meio? O campo gravitacional no centro de uma casca esférica é nulo, por isso nós não sentiríamos atração gravitacional nesse caso, ficaríamos flutuando lá no meio. Ao passo que uma pessoa na superfície sentiria atração gravitacional como se toda a massa estivesse concentrada no centro da casca, do mesmo jeito que a gente acabou de calcular. A partir de conceitos prévios sobre trabalho e energia, nós enxergamos que dois corpos mantidos a uma distância fixa armazenam energia potencial. Usando o exemplo da Terra e da Lua, essa equação aí em cima te dá noção, por exemplo, da energia que teria que ser gasta se a gente quisesse tirar a Lua de perto da Terra. Esse conceito já foi abordado lá na Física 1, só que lá um dos corpos era obrigatoriamente a Terra, e essa equação em que a energia potencial gravitacional vale mgh é um caso particular, restrito a objetos na superfície da Terra. Uma das aplicações desse conceito, que é o cálculo da velocidade de escape, é usado nas missões espaciais.
Em 1969, o Neil Armstrong teve que acelerar o módulo lunar até uma velocidade suficiente para se livrar da atração gravitacional da Lua e encontrar Apollo 11 lá em cima. O Michael Collins foi até a Lua e não desceu, coitado. Ficou lá dando voltinha esperando os outros dois bonitão voltar. O cálculo é feito considerando que toda a energia que vai ser fornecida pelos propulsores tem que ser, no mínimo, igual à energia potencial gravitacional entre a Lua e o módulo lunar. À medida que o módulo lunar vai subindo, ele vai precisando cada vez menos energia dos propulsores para manter a velocidade. Vemos isso pelo R no denominador da equação. As 3 leis do movimento planetário foram formuladas por Johannes Kepler nas primeiras décadas do século XVII. Elas são a consequência direta da lei da gravitação. O movimento retrógrado de Marte intrigava os cientistas há séculos e era claro que o comportamento de certos corpos celestes era diferente do comportamento das estrelas que ficavam fixas no céu. Esses corpos foram chamados de planetas, que em grego significa errante, para dar a ideia que eles caminham no céu. Essa nomenclatura veio muito antes do Kepler, mas foi ele que descreveu como esses planetas se comportavam, baseado em anotações de Tycho Brahe, que tinha sido orientador dele e tinha guardado um conjunto de observações feitas a olho nu. O Kepler juntou esses dados com novas observações que ele mesmo realizou, aí sim usando o telescópio, e chegou às seguintes conclusões, as suas 3 leis. A primeira dessas conclusões das leis é a lei das órbitas, ou primeira lei de Kepler. Os planetas eles percorrem órbitas elípticas em torno do Sol, que por sua vez vai ocupar um dos focos dessa elipse. A segunda lei de Kepler, ou lei das áreas, diz que um planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Vamos considerar 2 intervalos de tempo do movimento de um planeta em torno do Sol. Um deles varre uma área A1, o outro vai varrer uma área A2. Caso A1 seja igual a A2, qual foi a conclusão que o Kepler chegou? Ele descobriu que o tempo gasto em cada movimento é o mesmo. Se T1 é o tempo gasto para varrer A1 e T2 é o tempo gasto para varrer A2, então T1 é igual a T2. A terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. Período é o nome que damos para o tempo gasto para um planeta dar uma volta completa em torno do Sol. Kepler relacionou o período da órbita de um planeta ao semieixo maior da elipse que constitui a órbita desse planeta. Por meio de observações, ele percebeu que o quadrado do período da órbita sobre o cubo do semieixo maior era sempre constante. Essa constante pode ser inclusive calculada usando a lei da gravitação se a gente aproximar a órbita de um círculo e usar aí o raio desse círculo. Chegamos ao fim do primeiro tópico, que foi gravitação. O próximo tópico a ser abordado em Física 2 vai ser fluidos. Valeu e até lá!